Então vamos começar. Mais da metade do conteúdo nós já vimos ontem, não tem por que se prolongar muito. Bora lá, primeira etapa do hebraico, período monárquico de Davi e Salomão, século X a.C. Nós estamos falando de um alfabeto fenício, que havia sido adotado por Israel, e nós estamos falando de uma escrita que é algo novo, algo que está se desenvolvendo, onde não havia vogais, onde a escrita era feita apenas com consoantes, apesar das vogais serem faladas, das vogais aparecerem, mas não eram escritas, assim como hoje a nossa linguagem digital, você, TMJ, tamo junto, você. E para isso, exigia um grande conhecimento do contexto, do texto, para poder entender o que estava sendo escrito. Não era qualquer um que conseguia escrever ou ler nessa época. Para isso, precisaram desenvolver esse alfabeto para facilitar a leitura e a escrita. E aí nós temos aqui um exemplo como de uma palavra que é importantíssima na Bíblia, que é a palavra davar. Davar é palavra. Davar é palavra, e ele tem essa raiz que é dalet, vet e resh. Só que numa época em que não haviam vogais, essa mesma raiz poderia ser dita de várias formas, o que dificultaria a leitura na época. E nós temos aqui alguns exemplos, como Diberu, eles falaram, Davar, palavra, Dever, praga, Diver, ele falou, Duvar, foi falado, Dover, falando, e Daber, fale. E aí, certamente, numa leitura, em vez de ler-se e Deus enviou a sua palavra, poderia ser dito Deus enviou a sua praga. Se não existiam vogais, então essa mesma raiz poderia ser dita de várias formas. Houve uma necessidade de se aprimorar essa escrita, e a primeira forma de se aprimorar essa escrita deu-se a segunda etapa da escrita hebraica, que foi do século IX ao século VI a.C., período de Isaías, Jeremias, período dos profetas que antecedem o cativeiro babilônico, onde surgem as materlectiones, que eram consoantes que representavam vogais, mas apareciam apenas e tão somente no final das palavras. Nessa época, não se escrevia vogais no meio das palavras, apenas no final das palavras. Então, nós temos aqui um exemplo. E quais são as materlectiones, que foi o primeiro tipo de vocalização de vogais? O iod, que na época era lido como i, e é transliterado como i com o acento circunflexo. O vav, que representava o u. O re, que poderia ser a, e ou o. Mas lembrando mais uma vez, isso só aparecia no final das palavras. Nunca aparecia no meio das palavras. E aí, cabe a nós decorar as materlectiones, iod, vav, re. Nós já fizemos alguns exercícios na aula passada, que nós vamos apenas rever. Como na palavra malká, que é traduzido como rainha, e aí apareceu o re no final, representando o a. Nós temos a palavra Shalomó, que se traduz como Salomão, e o re representava o o. E a palavra Yavne, onde o re representava o
e é o nome de uma cidade, que é a cidade de Jamna. Então tá aqui Malca, Shelomó e Avné. Ora, nós também temos o Iod e o Vav. No caso, o Vav aparecia como aqui nesse exemplo, né? Como U. Então seria aqui Chameru. Chameru. Eles guardaram, é a tradução. E Malki. Nós temos aqui o Iod, que representa o I. Malki, meu rei. Ora, nessa segunda etapa do alfabeto hebraico, nós ainda temos um problema. Vamos ficar cientes que isso aqui já foi uma grande evolução. Nós estamos falando do desenvolvimento da escrita. Não é apenas a escrita hebraica. A escrita em todo o Oriente Médio estava em desenvolvimento, era algo novo, e eles estavam aprendendo a melhor maneira de o fazer. E só o fato de colocar as Mater Lectiones, as mães de leitura, que ajudavam o povo a ler da maneira correta, colocando uma vogal ao final da palavra, já era uma grande evolução. Mas mesmo com essa evolução, ainda havia problemas a serem resolvidos. Vogais repetidas, ainda tinha o problema do re, que poderia ser A, E ou O. E para saber se era A, E ou O, ou você tinha que ter um conhecimento prévio, muito conhecimento de contexto, já ter tido um contato com o texto, conhecer o texto, ou era no chute para saber. Porque não tinha como diferenciar quando o re era E, A ou O. Então, ainda que seja uma grande evolução, mas ainda precisava evoluir. E aí nós chegamos na terceira etapa do alfabeto hebraico. A terceira etapa já dá um salto para o período pós-babilônico. A primeira etapa, século X a.C. A segunda etapa é no século IX e vai até o século VI. A terceira etapa já é pós-exílio babilônico. Quando Israel volta do exílio babilônico, bora lembrar que eles mudam de alfabeto. Eles vão para o exílio babilônico com o alfabeto fenício, e quando eles voltam do exílio babilônico, eles voltam com o alfabeto babilônico, ou mesopotâmico. E também voltam usando as Mater Lectiones no meio das palavras. As Mater Lectiones agora aparecem no meio das palavras. Até aqui, a gente já tinha visto, e eu estou recapitulando de forma resumida, de forma mais breve. Agora eu queria apresentar um material novo que a gente ainda não viu. Apesar da aula de revisão não ser lugar para material novo, mas a gente já vai ter um primeiro contato e na próxima aula eu ensino de novo, porque hoje é revisão, então não era para ter conteúdo novo. É a fase 2 das Mater Lectiones. Na fase 2 das Mater Lectiones, as Mater Lectiones que vão aparecer no meio das palavras são apenas o Iod e o Vav. O Re, ele não aparece no meio das palavras nessa segunda fase das Mater Lectiones, a terceira fase do alfabeto hebraico. O Re continua só no final das palavras. Quem vem para o meio das palavras é o Iod e o Vav. E o Iod agora não representa apenas o I, ele também representa o E. E o Vav não representa apenas o U, também representa o O. Então, sempre que o Iod aparecer no meio das palavras, ele apareça como E ou como I. E o Vav como O ou como U. No meio das palavras, sendo mais uma evolução, dando mais uma melhora no alfabeto hebraico para melhor escrita e melhor leitura. Aqui a gente ainda tem um problema. Novamente, a ambiguidade. Tanto que algumas palavras tu errou. Por quê?
porque podiam ter duas formas de ser pronunciadas. E além da ambiguidade, ainda tem um problema, que quando as mater lectiones apareciam só no final das palavras, era mais fácil de saber que eram vogais. Estavam ali representando vogais. Mas agora eles aparecem no meio das palavras. E aí ficava difícil saber quando o Vav estava ali com som de V ou quando o Vav estava ali representando uma vogal. Começa a ficar muito misturado. Difícil de fazer a leitura correta. E agora nós entramos no período que vamos chamar de período massorético. E aqui nós damos um grande salto no tempo de mais de 10 séculos. Que a gente sai do século VI antes de Cristo e vai para o século VII depois de Cristo. Então, 11 séculos de distância. E quem eram os massoretas? Os massoretas eram escribas judeus, homens que viviam em prol da lei, para guardar a lei, para ensinar a lei, para conhecer a lei. A palavra massoreta, ela significa tradição. Tradição. Os massoretas seriam aqueles que guardavam a tradição. A maneira correta de se ler o hebraico, de se ler a Bíblia. A pronúncia correta das palavras, o contexto em que elas foram escritas, a interpretação correta, os massoretas se preocupavam em preservar a leitura da Bíblia. E o que foi que aconteceu no século VII, depois de Cristo? A língua hebraica já era uma língua morta, não era mais falada. No século VII, depois de Cristo, a língua hebraica estava restrita ao ambiente das sinagogas. Só quem falava hebraico eram os rabinos nas sinagogas. Ou seja, só quem estava perfeitamente capacitado para ler a Bíblia da forma correta eram os rabinos. Uma pessoa comum não tinha conhecimento do hebraico, não tinha acesso à maneira correta de ler a Bíblia. E aí os massoretas se preocuparam de que o real sentido e a verdadeira interpretação da Bíblia se perdesse com o tempo. As pessoas não soubessem mais ler. A língua hebraica fosse totalmente esquecida e logo ninguém saberia interpretar, ler da maneira correta. E para isso, eles vão criar aquilo que nós chamamos de nicudes. Nicudes são pontuações que têm som de vogais. Pontuações que têm som de vogais. Lembrando, esse é o hebraico que nós vamos estudar. O que nós vimos até agora, a primeira fase das mater lectiones, a segunda fase das mater lectiones, faz parte da história das vogais e influencia até hoje na maneira que as palavras são escritas. Mas o que nós temos que aprender é a ler as nicudes, que é o hebraico bíblico que é usado hoje em dia. Os massoretas, eles não mudaram a forma que a Bíblia era escrita. Não tiraram nem acrescentaram nenhuma letra. Eles apenas colocaram pontuações que nos indicavam a maneira correta de ler. Nos ensinavam a maneira correta de ler. Por isso, então, os nicudes apareceram para nos ensinar a forma correta como a palavra deve ser lida, feito pelos massoretas, que eram profundos conhecedores da palavra. Aqui nós temos alguns não, as pontuações nicudes que existem, pontos vocálicos. Não vamos ainda aprender, vai ficar para a próxima aula. Mas olha aqui o Role, que eu já ensinei, o Hirik, que eu acabei de ensinar, o Kamatsi e o Patá, ambos têm um som de A. O Kamatsi e o Patá, ambos têm um som de A.
E nós vamos, nas próximas aulas, tá aprendendo a pronúncia correta de cada uma das nicudes.